Viva a sexta-feira. Boa tarde, começando mais uma edição dos Donos da Bola. Sexta-feira, fechando a semana. Mais palmas, mais palmas. Está saindo no ar isso aí, esse barulho de palma? Está saindo no ar? Porque eu escuto só no ponto aqui, que estava voltando tudo aqui no meu ouvido. Obrigado, hein? Hoje o programa pegando fogo, como todo dia. Viva o Corpo de Bombeiros. Olha aqui, Júnior Brasil, de Mara Oliveira e Cadu Doné, para discutirem sobre os temas que serão destaque na emissora no programa de hoje, principalmente sobre a vitória do Cruzeiro ontem. Eu até pensei que não fosse rolar uma certa dificuldade, mas foi difícil, hein? Nossa, até com muita raça. O Cruzeiro venceu o Grêmio na volta de Felipão ao Mineirão. Felipão tem dinheiro, tem saúde, quer ser feliz e ampliou a vantagem para o vice-líder. Acompanhe na reportagem do Mr. Band, Luciano Dias. Roda aí. Mineirão, camisa da Alemanha. Elementos que fazem o técnico Felipão não querer falar com a imprensa antes do jogo. Seleção para ele é passado, mas é presente e futuro para dois cruzeirenses, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Jogadores que receberam forte marcação dos gremistas. E o goleiro Fábio, para muitos, deveria estar na seleção. Ele foi muito exigido no primeiro tempo. Duas grandes defesas e chutes do ex-cruzeirense Dudu. O ataque da Raposa tentava se movimentar. Everton Ribeiro tentou aprontar das suas. Drible, tabela e finalização. Defesa de Marcelo Grohe. Foi um dos poucos chutes do Cruzeiro na etapa inicial. Acelerar um pouco o passe no meio, a gente está trabalhando, mas não está encontrando a gente ali da frente. Segundo tempo, Fábio continuou dando um show à parte, fazendo milagres. Ele é o goleiro que está ali para fazer aquilo ali. Fez muito bem, foi ótimo para o Cruzeiro. Para nós é que foi ruim. O Cruzeiro resolveu arriscar em chutes de fora da área. Neste lance, Newton assustou Marcelo Grohe. Jogo complicado, nervoso, mas o técnico Marcelo Oliveira tem um banco considerado de luxo. E aos 17 minutos da etapa final, ele fez a terceira substituição. Um jogador entrou e mudou os rumos da partida. Dagoberto, xodó da torcida, entrou no lugar de Júlio Batista. Parecia que a noite não estava tão inspiradora para ele. Parecia. Dedé, outro que briga por um lugar na seleção, cruzou na medida e Dagoberto de cabeça não perdoou. Gol aos 40 minutos. A equipe foi inteligente, é isso, tem que ir até o final, porque fomos coroados com uma linda vitória. Ele acrescenta muito ao time na parte técnica, na criatividade. O Mineirão, mais uma vez, não trouxe boas lembranças para o Felipão. Já os cruzeirenses só têm motivos para comemorar no estádio. Eu achei curiosas algumas avaliações sobre o jogo de ontem. Algumas pessoas dizendo, poxa, o Felipão veio com uma postura super covarde e tal, ficou só lá atrás. Mas aí no mesmo posto o cara, nossa, o Fábio brilhou, então não foi covarde, pô. Se o Fábio brilhou, é de dar choque realmente no cérebro, né? Se o Fábio brilhou, é porque a postura do cara não foi covarde. O Grêmio foi realmente uma presa complicada ontem, né? Uma jiboia comendo uma capivara. Meu Deus do céu. E aí, Edu, tudo bem? Você também, vou te contar, tá uma poeirinha aqui, você desculpa tirar uma poeirinha. Eu tô meio de Grêmio hoje, né? Agora eu percebi. É curioso. De vez em quando o comentarista precisa dar sorte no que fala. Você ficou falando aqui do negócio de falso 9 com o Dagoberto. Dagoberto, falso 9. Dagoberto, falso 9. Aí o Dagoberto vai lá de falso 9 e mata o Grêmio. Né? De vez em quando tem que dar uma sortezinha, né? A gente dá sorte de vez em quando, mas... Estudou? Não valeu nada o estudo, né? É sorte mesmo. É sorte. Burro com sorte. O Dagoberto, boa tarde a todos. Ainda não vi ele como falso 9 em um longo período como eu gostaria, mas a gente comentava fora do ar, né, Everton? Mesmo que tenha sido pouco em um lance específico, ele fazendo às vezes de centroavante ali, ele mostrou que tem condição para isso. Por que a gente fala desse assunto? Quando o Cruzeiro não tiver o Marcelo Moreno ou o Borges e o Júlio Batista não estiver convencendo, pode ser uma opção sim colocar o Dagoberto como homem mais avançado. Ontem, mesmo que apenas nesse lance específico, e mais em um ou outro momento, que não seja algo que ele tenha feito durante tanto tempo, ele mostrou que pode sim jogar dessa maneira. E sobre o que você disse, Everton, é curioso mesmo esse tipo de avaliação sobre o Grêmio, porque, sinceramente,
Eu, que sou um grande crítico do Filipão, ontem gostei muito da forma como ele montou o time. Porque teve equilíbrio, Everton. Marcou muito bem, mas tinha saída, tinha válvula de escape. O Luan de um lado, o Dudu de outro, dois ótimos jogadores com velocidade, com drible, que ajudavam na marcação, mas quando o Grêmio recuperava a bola, eles eram acionados o tempo todo e davam trabalho para a defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro mereceu, o jogo foi muito bom, foi apertado, achei que o Cruzeiro mereceu mesmo assim, mas sinceramente fiquei surpreso pela montagem do time do Filipão ontem. Foi muito bem, jogou de forma muito inteligente contra o Cruzeiro, que só mereceu, que só venceu, porque é um timaço, porque teve também paciência, tem repertório de banco, então foi um jogo muito bom. Gostei muito da partida ontem. Ô Brasil, ontem quando a gente finalizava o programa aqui, eu disse que não acreditava num jogo tão difícil, não. Por quê? Porque eu olhava para, não só para a tabela, mas eu olhava para os jogos que o Cruzeiro vinha fazendo até aqui no Campeonato Brasileiro e pelo que o Grêmio também vinha apresentando. A disparidade técnica, ela é considerável. Mas não foi o que aconteceu. O Grêmio teve uma postura, sabe aquele negócio, joguem por mim, e os caras entraram em campo, os caras correram muito mais, né? Estou me referindo aos jogadores do Grêmio. E foi difícil o jogo, foi cascudo, Brasil. Boa tarde. Cascudo, boa tarde, Everton, boa tarde a todos, sem dúvida. Talvez tenha sido a melhor exibição do Grêmio e o adversário mais difícil que o Cruzeiro pegou desses últimos. Tô rouquinho, tô com uma faringite, já tive. Ele achou na sexy doutora. a voz, você viu? Aqui, você imagina essa voz falando no ouvidinho. Até arrepiei. Que beleza. Tô voltando a falar aqui do Cruzeiro. Você ficou pensando, você fez uma cara de quem pensou. Mas voltando aqui, o Cruzeiro... Opa! O Cruzeiro encontrou um adversário muito difícil, muito bem armado. Por que a seleção não foi armada dessa forma? O Fábio, no primeiro tempo, fez ótimas defesas, brilhou. E aí, no segundo tempo, com a entrada do Alisson, o Cruzeiro ganhou corpo, ganhou movimentação. Por isso que a gente fala, esses meninos, ele e o Lucas Silva, que foram convocados para essa seleção de base, vão fazer muita falta. O Alisson, se não tivesse machucado, seria, sem dúvida, titular do Cruzeiro. E esse banco do Cruzeiro, e a maneira, você citou o Dagoberto, como o Dagoberto entra pró-grupo, entra vibrando, entra enaltecendo o Dedé, isso é muito legal. O Marcelo tem um grupo, é um grupo que está rendendo, um grupo que está muito coeso. E o Cruzeiro, no segundo tempo, atacou, pressionou, por isso sim, venceu e fez por merecer. Agora, vocês não colocaram a frase toda ali do Filipão na hora que ele deu a entrevista, que o Filipão fala o seguinte, o Fábio tá lá para defender. Eu é que, vacilei de não levar o Fábio, de não levar o Dedé, mesmo se eles não jogassem, mas o erro foi meu, porque esses caras jogam, né? Agora que o Filipão enxergou isso. E o que a gente tem que entender também é que não foi só o Felipão, né? O Dunga também chegou lá e preteriu o Fábio e o Dedé. Mas agora, eu entendo que, mesmo falando de renovação, o Dedé é um zagueiro novo para ser trabalhado. E o Dedé, quando eu falo do Dedé aqui, eu não estou falando do Dedé porque ele é do Cruzeiro e nós estamos aqui em Minas, então nós temos que puxar para um clube daqui, não é isso. Demais, o Dedé, quando estava no Vasco, já era um zagueiro, por quê? Dificilmente você vê um zagueiro muito rápido, e o Dedé é muito rápido. Né? E bola aérea, ele é muito bom na bola aérea ofensiva e defensiva, ou seja, você já tem dois pré-requisitos que são necessários para o cara ser um grande zagueiro. O outro, terceiro pré-requisito, é pouca idade. Então, se vai renovar, por que não levar o Dedé? Ele mostrou ontem que realmente tem bola. Você quer falar? Você levantou a mãozinha? Não, rapidinho, que depois a gente passa a palavra para a Edmara, que o melhor fica para o final e ela pode falar com mais calma. Meu Deus, que coisa linda. Sobre o Dedé, eu acho que ele vai ter chance, e essa convocação não aconteceu nesse momento, até por causa daquela história de 3 jogadores do mesmo time. Sim. Que já foi regra expressa, hoje é uma espécie de regra meio velada, não é algo que é impossível, mas eles estão levando isso em conta, né, Brasil, de não levar 3 jogadores do mesmo clube. E no caso do Fábio, eu que cobrei tanto o Fábio na seleção em vários momentos, agora realmente não tem que ir mais. Por quê? Porque ele não vai jogar a Copa do Mundo. Se ele vai se aposentar em 2016, e ele não pode chegar por decisão própria, e ele não vai chegar ao... Como se diz, ao objetivo final do trabalho. Mas no final das contas, não é a meritocracia que a gente tanto fala. Não, ele foi super injustiçado. Sim. Tem 5 anos que ele é injustiçado. Claro. Agora eu só acho que agora realmente acabou. Porque o ciclo final do trabalho da seleção é a Copa do Mundo. Se ele não vai estar lá, acho que o treinador não vai acabar levando para a preparação. Bom que pelo menos o Filipão reconheceu. Eu conversei com o Fábio por 45 minutos na quarta-feira lá na Toca, no bate-papo descontraído e tal. E o Fábio disse, Everton, eu não estou nem aí hoje para a seleção e já responde. Aliás, eu acho que vale a pena até você, a partir de semana que vem, a partir de segunda, nós vamos mostrar trechos da entrevista, mas ele explica. Muita gente diz que ele não vai
porque ele brigou com o diretor na base e tal. Ele falou, Everton, eu fechei o ciclo nas seleções de base do Brasil. Eu fui em todas as seleções de base. No profissional não me chamaram, não sei porquê e tal, mas desencanei. Dimara, tudo bem? Boa tarde. Vamos falar do jogo do Dimara. Antes eu mandar um abraço para o Matheus Trindade, Rafael Pfeiffer. O Matheus Trindade é repórter da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, está aqui. Grande Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, está aqui. A gauchada, que veio ontem, que fica até domingo, para o jogo, naturalmente, do Galo contra o Internacional. Então ficam aqui até domingo. Um abraço a todos aí, obrigado pela audiência. E da próxima vez, avisa que a gente traz aqui para participar. Dimara, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, elogios ao Cadu, lindíssimo. Eu adorei o modelo, fininho. Chique. Você sabe, Everton. Eu me caprichei no look, ninguém falou nada. Tá bonito também. Você tá bonito também. Olha só. Tá todo mundo bonito. Pelo menos você falou da minha voz, sexy, já tá bom. Ah, meu Deus do céu. O programa tá acabando, hein, pessoal? Só lembrando. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai concordar comigo, porque pela Band News a gente falou isso várias vezes. Para mim, a equipe mais difícil que o Cruzeiro enfrentou dentro do Mineirão. A gente teve um exemplo com o Coritiba no ano passado, você se lembra disso? Que um time que veio com uma marcação, tirando aquela questão da velocidade, que você fala que é sempre uma situação que o Cruzeiro enfrenta no Mineirão. E achei a marcação do Grêmio quase perfeita no primeiro tempo. E aí se mostra como que uma equipe como o Cruzeiro, que tem a movimentação que o Cruzeiro tem, ela tem que estar com a bola no pé. E isso o Grêmio conseguiu tirar do Cruzeiro no primeiro tempo, talvez por aí as dificuldades, e por isso que o Fábio acabou trabalhando muito e fazendo o que ele tem que fazer, como disse o Felipe. E o Moreno fez muita falta. Aquela história que nós falamos aqui ontem também do Júlio Batista. Dá uma morosidade de frente, não adianta. O Marcelo Oliveira até disse da questão do Marcelo Moreno depois do jogo, que o pivô do Marcelo Moreno é imprescindível para o Cruzeiro, para a chegada tanto do Ricardo Goulart quanto da chegada do Everton Ribeiro. Isso faz muita falta ao Cruzeiro. São pontos que você vai achando numa equipe que às vezes parece imbatível, mas que tem situações que mudam um pouquinho o contexto de jogo. O que mostra a personalidade, que quando você não tem o Ricardo Goulart para fazer os gols, que é o artilheiro, quando você não tem o Lucas Silva jogando bem, né? E aí acho que a gente tem que falar disso. O Cruzeiro tem as alternativas. São essas alternativas. Muito, muito. E olha, gente, acho que a torcida também tem esse papel importante, porque ela teve a paciência de esperar, porque foi um jogo de paciência, que o Cruzeiro tivesse essa história. Eu gostei demais do que o Marcelo Oliveira disse ao final do jogo, sobre a questão do próprio Dedé, que ele sentiu muito depois da Libertadores, mas que eles têm conversado e ele tem melhorado essa sequência, mesmo que ele queira que o Dedé fique um pouco mais atrás, diminua essas descidas dele, porque ele disse que o time é muito ofensivo, não tem necessidade tanta dos jogadores descerem da forma como o Dedé pretende fazer, mas que o Dedé tem mudado esse contexto. E o próprio Dedé disse que a melhora dele tem a ver com o Marcelo Oliveira. Isso é um treinador. Daqui a pouco eu falo. Deixa eu falar o nome do ganhador da camisa do Cruzeiro. Foi o Kelvin Augusto Andrade Silva. Ele é da cidade de Passatempo, participou pelo 72250, levou a camisa. Semana que vem tem mais, presente da maior de Minas do Barreiro, Barro Preto, Shopping Metropolitan e programa Os Donos da Bola. Semana que vem tem mais, vai ter do Galo também. Intervalo rapidinho, a gente volta já. Os Donos da Bola. Oferecimento.